Olá, 7 de agosto de 2012. O Nesp Notícias desta terça-feira está no clima olímpico. O Nesp incentiva o surgimento de futuros medalhistas. A professora Andresa Gaia fala ao vivo sobre a descoberta de talentos. Vereadores aprovam lei que obriga a distribuição de embalagens nos supermercados. Eleições 2012. Candidatos à prefeitura definem as regras do debate TV Unesp Jornal da Cidade. O uso de sacolinhas plásticas volta à discussão em Bauru. A Câmara de Vereadores aprovou ontem, por unanimidade, um projeto de lei que obriga os supermercados a fornecer embalagens para os clientes levarem as compras para casa. Um projeto de lei quer que os estabelecimentos distribuam, de graça, uma forma do consumidor levar as compras para casa. O projeto nosso é justamente para que o supermercadista venha dar condição para que os consumidores possam levar os produtos para casa, porque estava um transtorno muito grande. Essa embalagem pode ser de qualquer material, não necessariamente de plástico. O ideal é que o estabelecimento ofereça alternativas para o cliente. Se ele concorda que a sacolinha agride o meio ambiente, muito embora eu esteja de posse de estudos seríssimos que dizem que isto não é verdade, então eles que entreguem outro tipo de embalagem. Conforme o projeto, os supermercados também deverão incentivar a reciclagem de lixo. A forma como essas informações serão passadas para os clientes pode ser escolhida pelo comerciante, mas os avisos devem ser permanentes. O texto do projeto prevê ainda punições aos locais que não cumprirem a lei. Na primeira infração, o supermercado está sujeito à advertência. Na segunda vez, é aplicada uma multa de R$5.000. E na terceira, essa multa é de R$5.000 por dia até adequação. Mesmo sem uma lei municipal, desde junho, uma decisão da Justiça já obriga supermercados de Bauru e de todo o estado a distribuir sacolinhas de graça. Em janeiro, estabelecimentos paulistas suspenderam o uso da sacolinha plástica. Em fevereiro, um acordo judicial deu 60 dias para a população se adaptar. Por cerca de 2 meses, as sacolinhas sumiram na maioria dos supermercados da cidade. Essa situação só mudou com a decisão da Justiça em junho. Nos estabelecimentos, a população se divide sobre a liberação das sacolinhas plásticas. Eu acho que não tem muita necessidade. Muitas pessoas já tinham se adaptado ao novo jeito, as coisas, e voltaram a denegrir coisa. Nem pedia sacolinha e mesmo assim deram e a gente acaba pegando. Eu acho que foi bom, né? Por quê? Porque acho que não tem nada a ver isso da sacolinha. Eu acho que tem outros assuntos muito pior que prejudica o meio ambiente. Eu sou contra a sacolinha plástica, porque por causa desses plásticos que é jogado, né, muito lixo, muito acumulado, eu sou a favor da caixa de papelão. Já sobre o projeto de lei, a população acha válida a iniciativa. Concordo plenamente. Por quê? Porque você já paga tanto em mercadoria, tanto de imposto, tanta coisa, e por que não a sacolinha plástica que você já havia incluído? Eu acho legal, porque assim não vai mudar em nada mesmo, que a gente tem esse conforto também, né? Se fosse mudar alguma coisa realmente para o meio ambiente, tudo bem, mas já que não. O projeto segue agora para o Executivo. Se sancionada, a lei vai garantir que o bauruense receba sacolinhas, mesmo se houver alguma alteração no posicionamento da Justiça Estadual. O assunto ainda é a sessão de ontem da Câmara. A Prefeitura encaminhou um projeto de lei que pretende criar o Distrito Industrial número 4 aqui em Bauru. A proposta pretende aproveitar a infraestrutura dos lotes urbanizados na região da Quinta da Bela Olinda e do Meridota, uma área com mais de 1 milhão de metros quadrados. Antes de entrar em votação, o texto será analisado pelas comissões da Câmara. Uma novidade para as eleições municipais deste ano. O eleitor de Bauru vai contar com mais um debate ao vivo entre os candidatos, realizado aqui na TV Unesp, em parceria com o Jornal da Cidade.
Candidatos, representantes das coligações e jornalistas da TV Unesp e do Jornal da Cidade estiveram hoje de manhã no nosso estúdio para a definição das regras do debate. O formato vai privilegiar a troca de ideias entre os candidatos e contará com a participação da imprensa e da população. A TV Unesp e o JC se unem num debate inédito, pioneiro, né, dentro dessa parceria, para que cada um desses dois veículos, mais os veículos que estarão conosco, cumpram a finalidade social de toda a mídia, de todo veículo de comunicação, que é promover a discussão pública de temas de interesse coletivo. A gente espera que com o debate nós consigamos fazer uma troca de ideias muito produtiva e que possa orientar, né, os eleitores na hora do voto. Nós da TV Unesp, com a realização desse debate, acreditamos que vamos estar contribuindo para a formação crítica aí dos eleitores, né? Expondo as ideias dos candidatos de uma maneira diferente e bastante participativa. No fim da reunião, o acordo foi assinado para ser protocolado na Justiça Eleitoral. Então anote aí na agenda, debate TV Unesp e Jornal da Cidade, dia 22 de setembro, às 10 horas da noite. Não perca! Confira agora a agenda dos candidatos. Chiara Ranieri, do Democratas, se reúne daqui a pouco, às 7 da noite, com candidatos a vereador de sua coligação. Amanhã, ela participa às 9 da manhã de uma apresentação musical da Polícia Militar no Teatro Municipal. Às 3 da tarde, a candidata atende a população na Câmara dos Vereadores e às 13h30 participa de uma reunião de comissões temáticas do Legislativo. Às 7 da noite, Chiara realiza atendimento e participa de reuniões na FIB. Amanhã, Paulo Martins, do PSTU, analisa documentos para seminários sobre saúde e educação a partir das 10 da manhã. Ainda nesta quarta-feira, Rodrigo Agostinho, do PMDB, passa o dia todo em São Paulo, reunido com lideranças do partido. O candidato Clodoaldo Gazeta, do PV, não divulgou a agenda de campanha. Agora são 5h42, no próximo bloco. Você já tomou a vacina contra a gripe? A gente ajuda você a cuidar da sua saúde, já. E ainda hoje, crianças dão os primeiros pulos em busca de uma medalha olímpica. Vamos entrevistar ao vivo a professora Andreso Gaia. Participe! Ligue para 3103-6161. A gente volta já! Começou hoje a programação da segunda semana de combate ao preconceito e à discriminação. A semana é realizada pela Secretaria Municipal do Bem-Estar Social e a Associação Bauru pela Diversidade. Várias atividades serão realizadas de hoje até sexta-feira em Bauru durante a semana de combate ao preconceito e à discriminação. O tema deste ano é Emprego Gera Cidadania. Sobre esse assunto eu converso com a secretária de Bem-Estar Social, Darlene Têndolo. Secretária, por que emprego é tão importante para a cidadania? Olha, emprego mexe com a autoestima da pessoa, com a condição de sustento, com a condição de vida de seus familiares. Então, o fato de uma pessoa ter qualificação e conquistar um emprego melhor e ter o seu próprio emprego, isso significa uma grande maneira de viver feliz, né? E tendo e gerando cidadania e outra, contribuindo também com a cidade. Quais são as principais atividades da semana? Nós tivemos abertura, vamos ter o troféu Faça a Diferença, bastante palestra. Nós teremos também o dia cívico, que é o dia 26, que é o dia da parada, grande esperado, muito movimentado. Nós teremos vários municípios que virão aí prestigiar a cidade e eu espero sinceramente que a família bauruense compareça. Ok, obrigado. Para conferir a programação e para outras informações, o telefone é o 3214-4806. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. A Editora Unesp completa em 2012 25 anos de história. Durante todo esse tempo foram publicados cerca de 1.600 títulos e conquistados 19 prêmios Jabuti. E a partir da próxima quinta-feira, a editora marca presença na Bienal do Livro de São Paulo. O evento reúne as principais editoras, livrarias e distribuidoras do país. A Bienal segue até o dia 19 de agosto. Outras informações no site www.bienaldolivro.sp.com.br.
Mais um caso de gripe A foi confirmado ontem em Bauru. Agora já são 5 casos na cidade, com 2 mortes. De acordo com a Secretaria de Saúde, apenas o grupo de risco dos idosos ainda não atingiu a meta de vacinação estabelecida pelo Ministério da Saúde. A Secretaria recomenda que as pessoas que façam parte dos grupos e ainda não tenham tomado a vacina procurem a unidade básica de saúde mais próxima. Veja agora quais são os grupos de risco da gripe A e as formas de se prevenir da doença. Estão no grupo de risco crianças de 6 meses a 2 anos, gestantes, adultos com mais de 60 anos, doentes crônicos e profissionais da saúde. Além da vacinação, alguns cuidados podem evitar o contágio. São eles: lavar as mãos várias vezes durante o dia, utilizar lenços descartáveis ao espirrar ou ao tossir e não permanecer em locais fechados ou com pessoas aglomeradas. Quem apresentar sintomas da gripe, como febre alta por mais de 3 dias, tosse, dor de garganta e falta de ar, deve procurar um médico. Evite fazer uso de medicamentos por conta própria. Eles podem mascarar a doença. Hoje à noite e amanhã cedo a temperatura continua um pouco mais baixa, mas no meio do dia faz calor de verão. Confira os detalhes no mapa. Tempo ensolarado e seco em todas as regiões do estado de São Paulo. A tendência se mantém pelo menos até o fim de semana. Bauru continua sob o efeito de uma massa de ar quente e seco, o que impede a formação de chuvas. Agora a umidade do ar é baixa, 35%. Os ventos estão quase imperceptíveis, a 3 km por hora. No meio da tarde, a temperatura chegou a 26 graus. Nesta quarta-feira, pode bater nos 30 em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, a máxima fica em 28 graus. Agora são 5 horas e 48 minutos. No próximo bloco, a gente conversa ao vivo com a professora Andresa Ugaia. Ela fala sobre a formação de novos atletas. Participe da entrevista. Mande um e-mail para unespnoticias@tv.unesp.br. Olimpíadas de Londres. O Brasil foi presenteado pelo ginasta Arthur Zanetti com uma medalha de ouro nas argolas. O atleta de 22 anos fez história ontem. Conquistou a primeira medalha do nosso país na ginástica artística. E como se descobre talentos como o de Zanetti? Na Unesp, aqui em Bauru, crianças dão os primeiros pulos em direção ao pódio. Yasmin está aprendendo a dar as primeiras cambalhotas nas aulas de ginástica artística. E ela leva a sério o que está fazendo. Desde pequenininha é meu sonho. Já a sua irmã, a pequena Emily, gosta de correr e pular. Ela também faz aulas de ginástica. Eu gosto muito daqui. Fernanda é mãe das meninas, alunas da ginástica artística da Unesp em Bauru. Pelo menos uma vez na semana, para tudo o que está fazendo e leva as duas para a aula. Uma atividade física. E outra porque a Yasmin acho que já tinha um dom desde pequena. A Emily, principalmente, ela caía muito, se machucava muito. Agora ela já está aprendendo a cair, se segurar, tem mais equilíbrio. Junto com as outras meninas, também iniciantes na modalidade, elas aprendem a fazer ponte, paradas e rolamentos. Esses são movimentos básicos da ginástica artística. Modalidade bastante conhecida por causa dos Jogos Olímpicos. Mais do que fazer uma atividade física, essa garotada se diverte. Porque o diferencial desse projeto é que ginástica também se faz com brincadeira e arte. 2 vezes por semana, crianças de 5 a 10 anos aprendem a ginástica de graça e criam uma rotina de prática de exercícios. Mas aqui, a técnica de saltos é ensinada de uma maneira mais divertida. Quanto menor for a faixa etária, a gente procura incluir na proposta as atividades mais lúdicas, mais divertidas, mais alegres. Patrícia é ginasta há cerca de 10 anos. Atualmente é aluna do curso de Educação Física da Unesp em Bauru.
Ela é uma das monitoras do projeto. Eu estou começando a ensinar, eles estão começando a aprender. Então, a nossa convivência é bem de ensino-aprendizagem um com o outro. O projeto começou neste ano. A expectativa é de atender até 50 crianças. Aqui a gente procura usar a ginástica para o desenvolvimento da qualidade de vida, das capacidades físicas mesmo. Então, com brincadeira e arte que a gente vai conseguir trazer os alunos para cá. Agora agacha, agora vai. Com tanta diversão, essa meninada está aprendendo bastante. O que você quer ser quando você crescer? Ginasta. Descer, subir. É investir que os talentos aparecem. Aqui em Bauru, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a CEMEL, também oferece um curso de iniciação em ginástica artística para crianças de 6 a 9 anos. Mais informações pelo telefone 3218-2373. E os resultados já estão aparecendo. O bauruense Henrique de Lima, da equipe da CEMEL, se destacou no Campeonato Paulista Juvenil de Ginástica Artística no fim de semana. Ele conquistou uma medalha de bronze, uma medalha de prata e ficou em 4º lugar no individual geral. A gente fala mais sobre a formação de novos atletas e a ginástica artística com a professora Andresa Gaia, da Unesp em Bauru. Professora, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter atendido ao nosso pedido. Nada, imagina. É um prazer. A gente vê um talento como o do Arthur ontem e fica a certeza de que o Brasil tem atletas para despontar, tem talentos, mas como a gente descobre, como que eles são garimpados? Bom, para descobrir um talento, né, dos princípios básicos é a massificação. Então, a gente detecta esses talentos a partir do momento que existe, né, uma prática abrangente. Então, eu consigo detectar esses talentos através da observação, seja no ambiente escolar, seja num clube, numa escolinha, né? Eu, como professor, eu observo que alguma criança, algum adolescente se destaque em relação aos outros, né? Então, é uma forma de eu detectar esse talento. E essa massificação, Andresa, você acredita que começa na escola, é o caminho? Não diria que seja na escola, né? Eu diria que seja em clubes, em prefeituras, né? Na escola o aluno tem o primeiro contato com o esporte, geralmente, né? Na aula de educação física, né? Então, esse aluno vai para a escola, ele vai ter o contato com o basquete, com o vôlei, o handebol, com os esportes em geral. Eu posso detectar um talento na escola? Claro, né? Eu vejo que um aluno ele se sobressai em relação aos outros e ele é um talento. Eu posso detectar isso na escola, mas se a gente tivesse outros locais, né, de prática desse esporte, dessa atividade, a facilidade de detectar esses talentos seria muito maior, né? Então, aqui em Bauru, a gente tem o curso da CEMEL e também esse projeto na Unesp, no caso da ginástica artística. Né? Exatamente. Então, assim, a gente tem um potencial muito grande no Brasil, né? Só que a gente não consegue identificar essas pessoas por quê? Esses talentos por quê? Porque não existe uma política, né, esportiva para promover à população esse contato com o esporte. Então, existe uma diferença entre você ter 10 pessoas praticando e 100, onde é mais fácil você conseguir o maior número de talentos, né? Onde tem mais gente. Onde tem mais gente. Então, isso seria, para a gente, algo positivo, né? Se a gente consegue que a massa pratique esporte, tenha acesso, né, a essas práticas esportivas. E se em um desses cursos uma criança sobressai? Ela tem um talento extraordinário, o técnico observa, detecta isso. Para onde que, naturalmente, essa criança caminharia para ir para o esporte de competição? Um grande problema, né, para a gente, porque a gente tem poucos centros esportivos adequados, vamos dizer assim, com um espaço adequado, equipamentos adequados e mesmo uma formação, né, do técnico no que diz respeito a conhecimento. A gente ainda anda muito devagar nesse sentido. Então, fica muito difícil
quando eu detecto, dependendo da modalidade, no caso da ginástica, por exemplo, eu detectar um talento aqui, nessa região, na região de Bauru, para onde que eu mando? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque não existe centros, né? Um número grande de centros de treinamento. No estado de São Paulo são poucos. No caso no estado de São Paulo, a gente, na verdade, o Sul, né, Sul e Sudeste, são as regiões que mais concentram, né, esses centros de treinamento, no caso da ginástica, e que é onde você poderia mandar. No caso do Arthur, ele treina em São Caetano, que tem um centro de treinamento em ginástica. A cidade de Santos também tem um centro de treinamento de ginástica, né, com aparelhos Esses centros novos, são ligados aos clubes? Não. No caso acho que São Caetano e Santos é ligado ao centro da prefeitura mesmo, né? É da prefeitura. Então, e os clubes às vezes faz parceria. Então, eu detecto um talento num clube e eu posso indicar esse talento para um centro de treinamento. Não é o que dá para ser feito, assim, nesse sentido. Mas até então, você conseguir mandar, né, esse aluno ou essa pessoa que está aprendendo para um centro de treinamento demanda muitas questões financeiras, né? Como que essa pessoa vai se manter nesse centro de treinamento, se a família vai apoiar, se a família vai, né, querer mandar essa criança para um centro de treinamento que fica longe da sua cidade. Então, Bauru mandar uma pessoa para um centro de treinamento em São Caetano. E a família também sempre fica em dúvida até que ponto apostar nesse talento, né, da criança. Porque o atleta no Brasil, ele passa por essas dificuldades inúmeras que você citou, né, Andresa? É difícil, né? Eu me coloco no lugar dos pais, assim, eu acho... Se a gente tivesse uma política diferente, né, esportiva, assim, que você vê que pode ser uma profissão, acredito que as famílias apoiariam mais. Nós teríamos um maior número de pessoas, né, de famílias apoiando os seus filhos e filhas para serem atletas, mas no Brasil é muito difícil, né? O próprio Zanetti, ele esteve em Bauru recentemente, em junho. Isso. E ele deu seu depoimento, ele veio para participar de um programa do SESC e ele falou um pouco das dificuldades. A Andressa estava lá, o que ele contou? A gente participou de um bate-papo assim, com o público que estava presente no SESC. E uma coisa que me surpreendeu bastante assim, foi que ele relatou que muitos dos equipamentos que ele treinava, da argola, assim, o pai confeccionava. Nossa. Então, ele tirava foto, ele ia para uma competição internacional, então ele fotografava, o técnico fotografava, aí levava para o pai, aí o pai que montava os equipamentos, fazia os equipamentos para ele poder treinar. Então, assim, para você ter uma ideia de como que é o esporte, né? Então, quer dizer, é um herói mesmo, né? Um medalhista olímpico de ouro passa por uma situação dessa. Passa por uma situação dessa. Então, assim, as pessoas não sabem muito o que acontece nos bastidores, né? Então, essas críticas que vêm aos atletas brasileiros, eu fico muito chateada, porque como eu sou da área, acabo lendo muito, estudando, você percebe, você sabe que para chegar onde os atletas olímpicos estão, participar de uma Olimpíada já é muito significativo. Se ele não traz uma medalha, mesmo assim ele tem o seu valor, porque não é fácil para Só de estar lá, né? Com os melhores do mundo. Os melhores do mundo, numa condição, né, precária, né? Que, então, quem sabe um pouquinho dos bastidores considera esses atletas, né, uns heróis mesmo, porque eles são heróis. Com certeza. Andresa, muito obrigada. Imagina, é um prazer. O Unesp Notícias fica por aqui. E hoje tem estreias aqui na tela da TV Unesp. A seguir você acompanha o programa Naturalmente, que fala sobre aproveitamento de alimentos. E na sequência, às 6h15, é hora do Guia de Profissões. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau! Thank you.